O exercício 52, então temos que seguir as instruções do exercício 51. Então, duas partículas A e B estão em movimento no plano XY. Suas coordenadas em cada instante de tempo t positivo, t maior ou igual a zero, são dadas por... Então, eu tenho aqui no exercício 52, então, as coordenadas do ponto A. O ponto A tem coordenadas xa, ya. E essas coordenadas são em função do tempo, xa igual a t, ya é t quadrado. O ponto B tem coordenadas xb, yb. Ambas são funções do tempo também, essas coordenadas xb é 2t e yb é constante igual a 2, o tempo maior ou igual que zero. A distância, então, vamos estimar a distância do ponto A até o ponto B. A distância do ponto A até o B, eu vou chamar então essa função de z de t. Então, essa é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Ponto B menos ponto A, 2t menos t ao quadrado. Essa coordenada, diferença das coordenadas x ao quadrado. Agora, a diferença das coordenadas y, 2 menos t quadrado ao quadrado. Então, somando, tirando a raiz quadrada, essa é a forma da distância entre dois pontos, né? Então, z de t, fazendo a continha ali no radicando, né? Calculando aqueles quadrados e somando, então eu tenho t na quarta menos 3t2 mais 4. O domínio da minha função é um intervalo que vai de zero até mais infinito. Não. O tempo t, ele pode ser a partir de zero, pode ser qualquer número positivo. Vou observar, antes de mais nada, que o radicando, aquele termo que está ali no radical, né, note que esse termo aqui, t na quarta menos 3t2 mais 4, ele pode ser escrito como t menos 4t2 mais 4 mais t quadrado. Só que esse aqui, t na quarta menos 4t2 mais 4 mais t2. Só que esse termo aqui, este é t menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho que o meu termo que está no radicando aqui, ele é um quadrado, uma soma de quadrados, né? Então, termo sempre positivo, né? Então, nunca será zero. E eu tenho aqui, faz sentido raiz quadrada. Não tenho que me preocupar com nenhuma restrição quanto a t. Então, o domínio realmente é um intervalo que vai de zero a mais infinito. Vamos observar também o limite de z de t, quando t tende a... Vamos calcular a função z de t. Né? Perdão. Vamos calcular z de t no extremo. Né? Z de 0 é igual a raiz quadrada de 0 na quarta menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 4, isso dá raiz de 4, que dá 2, né? Z de 0 é igual a 2. Por outro lado, o limite no outro extremo, né? O limite quando t tende a mais infinito, de z de t, esse é o limite da raiz quadrada de t na quarta, né? Quando t tende a mais infinito, isso é, a raiz quadrada de t na quarta é t ao quadrado, e t tende a mais infinito, e esse é mais infinito. Agora vamos calcular os pontos críticos da nossa função. Então, z' de t é a derivada, então, daquela raiz quadrada de t na quarta menos 3t2 mais 4. Então, isso aqui é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de t na quarta menos 3t2 mais 4, vezes a derivada da função t na quarta menos 3t2 mais 4. Então, isso é 4t3 menos 2 vezes 3, 6t. Então, essa é a derivada, igualando a derivada a zero. A derivada existe em todo o domínio, né? Não há nenhum problema no denominador. O denominador é sempre positivo. Então, a nossa derivada igual a zero, se e somente se a fração igual a zero. Uma fração igual a zero, se e somente se o numerador é igual a zero. Então, 4t3 menos 6t é igual a zero. Né?
Então podemos colocar aqui em evidência 2t, ficando 2t, 2 menos 3 dentro do parênteses. Então eu tenho uma solução aqui que é t igual a 0, que está dentro do meu intervalo. Eu tenho outra solução aqui, que pode vir, são duas, né? T igual a menos a raiz quadrada de 3 meios, e a outra solução é t igual a mais a raiz quadrada de 3 meios. Só que a negativa é excluída, né? Já que o meu domínio, né? Então esse aqui não é considerado, já que o domínio da nossa função é o intervalo dos números maiores ou iguais a zero. Então, t negativo é excluído. Então eu tenho dois pontos críticos, t igual a zero e o raiz quadrada de 3 meios. Vou examinar o sinal da derivada, sinal de z' de t, né? É o sinal dessa expressão, né? É o sinal da expressão 4t3 menos 6t, já que o denominador é sempre positivo, né? Então, é o sinal de 4t3 menos 6t, que é o sinal, então, da expressão 2t vezes 2t2 menos 3. Né? Isso aqui a gente pode fazer facilmente o diagrama dos sinais, os pontos onde a troca de sinal estão aqui, que são os pontos críticos da nossa função. Deixo para vocês verificarem que os sinais aí são assim. Vamos lembrar que o nosso domínio é só a partir do zero, então não interessa o que acontece aqui, né? À esquerda do zero, domínio só o conjunto dos números positivos, então a função ela decresce do zero e depois ela cresce, né? E não tem mais nenhum outro ponto crítico. Então o z de zero, aqui a função nesse ponto ela vale 2. Né? Depois lá no infinito, depois ela decresce e tende a mais infinito lá no mais infinito. Então tem um ponto de mínimo relativo aqui, e esse mínimo relativo é também um mínimo absoluto, né? Porque ele é um único ponto aqui, no interior do intervalo zero mais infinito. E ele é menor, o valor dele certamente é menor que o valor de z de zero, porque a função está decrescendo aqui à esquerda do raiz de 3 sobre 2. Então o mínimo absoluto, então a distância mínima que foi pedida, né, é z calculada no ponto raiz de 3 meios. Isso aqui, então, essa distância mínima, então, vai lá na fórmula, né, na nossa fórmula da função z, é raiz de t na quarta, né, raiz de 3 meios na quarta, e dá 9 quartos, menos 3 vezes 3 meios, mais 4, então isso aí fazendo a continha, isso dá raiz de 7 sobre raiz de 4, então distância mínima é raiz de 7 sobre 2. Exercício 54. Encontra a coordenada x do ponto P na parábola y igual a 1 menos x quadrado, x entre 0 e 1, não incluindo 0, de modo que o triângulo formado pela reta tangente em P e os eixos coordenados tenha a menor área possível. Então, está aqui ó, um esboço da situação. A parábola aqui está a equação da parábola. Parábola y igual a 1 menos x quadrado. Né? O gráfico é idêntico à parábola menos x quadrado, só que a gente levanta uma unidade para cima. Então esses pontos aqui, 1, menos 1 e 1. Só que só me interessa, a parábola me interessa apenas no intervalo que vai de x igual a 0 até o 1, né? Não incluindo 0. Não incluindo 0. Então, me interessa essa parte da parábola. Eu quero encontrar uma coordenada de um ponto P. Esse ponto aqui tem coordenadas x
1 menos x quadrado, né? De forma que o triângulo formado pela reta tangente em P e os eixos coordenados tem a menor área possível. Então aqui está a reta tangente em P, e essa reta tangente vai tocar os eixos coordenados e vai formar um triângulo. Esse triângulo aqui que nós queremos maximizar a área, escolher o ponto P que me dá a menor área possível. Nós queremos minimizar a área do triângulo, escolher o ponto P de tangência tal que o triângulo tenha área mínima. Então esse triângulo, esse ponto aqui não é o 1, né? Então vamos confundir isso. 1 corresponde a esse ponto aqui. E aqui também. É onde a parábola toca. Então, se eu vou mudar o nome da variável, ao invés de x, eu chamar aqui de t. Vou chamar de t. E vou chamar, então, este ponto, então, vai ser coordenadas t e menos i1 sobre t quadrado. Então, meu ponto P terá coordenadas t e 1 menos t quadrado. Aqui está o eixo x, y. Então, eu vou achar a equação da reta tangente. A estratégia é a seguinte: a área do triângulo é a base vezes a altura, né? Então eu vou achar a equação da reta tangente para determinar onde a reta tangente toca os eixos. São nesses pontos. E aqui, nessas intersecções, eu vou obter a base e a altura do triângulo, para obter a forma para a área. Então, a primeira coisa é obter a equação da reta tangente em P. Então, reta tangente em P. Essa é uma equação da forma y menos a coordenada y do ponto, que é 1 menos t quadrado, sobre x menos a coordenada x do ponto P, né, que é t. A coordenada y é 1 menos t quadrado, a coordenada x é t. E isso deve ser igual ao coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então eu tenho aqui y mais t quadrado menos 1 sobre x menos t igual ao coeficiente angular, a inclinação da reta tangente naquele ponto. Então, mas o que nós sabemos? Que a inclinação da reta tangente é a derivada da função y da parábola, né, no ponto com coordenada x igual a t, né? É y' de t. E isso é a derivada, é menos 2x, quando x é igual a t, fica menos 2t. Portanto, a equação da reta tangente fica, então, y mais t2 menos 1 sobre x menos t igual a menos 2t. Isolando o y, né? Então eu tenho que y mais t2 menos 1 é igual a menos 2t vezes x menos t. Isso é menos 2tx mais 4t quadrado. Perdão, 2t quadrado. Mais 2t quadrado. Então, isolando o y, então, eu tenho y igual a menos 2tx mais t quadrado mais 1. Essa é a equação da reta tangente, né, no ponto P. A equação dessa reta aqui. Então agora vamos obter a intersecção da reta tangente com o eixo y e com o eixo x. Então, intersecção da reta tangente
com eixo y. É só fazer o x igual a zero, né? Faça x igual a zero aqui na equação, né? Faça aqui x igual a zero. Aí você tem y igual a menos 2t vezes zero mais t quadrado mais 1, que é t quadrado mais 1. Isso me diz então que este ponto aqui, ó, tem coordenadas t quadrado mais 1. Esse ponto tem a coordenada y, t quadrado mais 1. É onde a reta tangente toca o eixo coordenado y. Isso me dá a altura do triângulo. Então, a altura do triângulo é t quadrado mais 1. Vamos obter a intersecção da reta tangente com o eixo x. Basta fazer y igual a zero nesse caso, né? Então você faz y igual a zero aqui na equação da reta tangente e resolve para x. Então eu tenho menos zero igual a menos 2tx mais t quadrado mais 1. Então isso aqui resolvendo fica x igual a t quadrado mais 1 sobre 2t, né? Então isso me diz que a intersecção do eixo x com a reta tangente x quadrado mais t quadrado mais 1 sobre 2t. Isso me dá então a base do triângulo. A base do triângulo é então, t quadrado mais 1 sobre 2t. Então, o meu triângulo terá uma base t quadrado mais 1 sobre 2t e uma altura t quadrado mais 1. Portanto, a área do triângulo em função de t é t quadrado mais 1 vezes t quadrado mais 1 sobre 2t, isso ainda sobre 2, né, vezes 1 meio. Né? Então, a área é t quadrado mais 1 sobre 4t. O meu valor de t, t é um número que varia entre 0 e 1, né? Então, t não pode ser 0, na pior das hipóteses pode ser 1, permitindo o valor de t igual a 1. Está aqui o intervalo de definição então, da minha função, o domínio da função. Então agora, pontos críticos. Antes do cálculo dos pontos críticos, vou colocar a função a de ter uma expressão um pouco melhor para o cálculo da derivada, calculando aquele quadrado, fica t na 4, 2t2 mais 1 sobre 4t. Então você pode escrever como t ao cubo sobre 4 mais t sobre 2 mais 1 sobre 4t. Então agora a derivada é a derivada que vou derivar essa expressão aqui, né? Então fica 3t2 sobre 4 mais 1 meio menos 1 sobre 4 vezes t2. Então, derivada igual a zero. A derivada existe em todo o domínio, né? T igual a zero está excluído do domínio, então os únicos pontos críticos serão quando a derivada for zero. Isso vai acontecer, então, quando 3t2 mais 4 mais 1 meio menos 1 sobre 4t2 igual a zero. Isso eu posso, fazendo a conta ali, escrevendo, somando as frações, igualando o numerador a zero, né? Essa é a condição.
3t4 mais 2t2 menos 1 igual a zero, uma equação biquadrada, então a solução é t quadrado igual a menos 2 mais ou menos a raiz de 4 vezes menos 4 vezes 3 vezes menos 1 sobre 6, né? Isso então vai ficar menos 2 mais ou menos 4 sobre 6. Então isso me dá t quadrado igual a menos 1 ou t quadrado igual a 1/3. Ora, t quadrado igual a menos 1 é impossível, né? Então, t quadrado deve ser igual a 1/3. Duas possibilidades, t igual a menos a raiz de 1/3 e t igual a mais a raiz de 1/3, né? Sobre a raiz de 3. Obviamente essa aqui, a negativa, está excluída, nosso domínio são os números entre 0 e 1 apenas, e esse número é 1 sobre raiz de 3, esse número pertence ao nosso domínio. Então, é um número entre 0 e 1, é o único ponto crítico dentro do nosso domínio. Vamos ao cálculo da segunda derivada agora. Segunda derivada, vamos testar esse ponto crítico, já que ele é o único. Então, se ele for um ponto de mínimo relativo, ele vai corresponder ao ponto de mínimo absoluto, que é o que nós estamos buscando. A segunda derivada é derivando a expressão de aquela expressão de a linha de t, essa aqui, né? Então, derivando essa expressão, temos 3t sobre 2 mais 1 meio vezes t ao cubo. Então, há duas linhas do ponto crítico, 1 sobre raiz de 3 é 3 vezes 1 sobre raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, 1 sobre raiz de 3 ao cubo. O valor do número pouco importa, o importante é o sinal, todos os termos são positivos. Então a segunda derivada positiva, o que me dá um mínimo relativo em x igual a, em t igual a 1 sobre raiz de 3. Este mínimo relativo passa a ser o mínimo absoluto, à medida que eu sei que aqui eu tenho o único t igual a 1 sobre raiz de 3 é o único ponto crítico dentro do meu intervalo, né? Então, pedia enquanto a coordenada do ponto x, a coordenada x do ponto P, essa coordenada x do ponto P, onde tudo acontece, né, onde o triângulo tem área mínima, essa coordenada x é 1 sobre raiz de 3. Exercício 56, suponha que o número de bactérias em uma cultura no instante t seja dado pela função n, vou chamar aqui de n de t, igual a 5.000 vezes esse termo 25 mais t, ena menos t sobre 20. Encontre o maior, então no item A vamos encontrar o maior e o menor número de bactérias no intervalo de tempo que vai de 0 a 100. Então temos uma função contínua no intervalo fechado 0 a 100. Então vamos ao cálculo da derivada para examinar os pontos críticos. Então derivada é essa constante vezes a derivada do termo dentro do parênteses, que é 0 mais a derivada do produto. Então eu tenho a função t, que é a primeira função, vezes a derivada da segunda, n menos t, a exponencial, vezes o menos 1 sobre 20, que é a derivada do expoente, mais a exponencial, n menos t, sobre 20 vezes a derivada de t, que é 1. Então, a derivada pode ser escrita como 5.000. Vou colocar em evidência a exponencial, t sobre 20, fica 1 menos t
sobre 20 dentro do parênteses. Então, a derivada existe em todos os pontos, então os únicos pontos críticos são onde a derivada é zero. Então, n de t igual a zero, se somente ser 5.000 n menos t sobre 20 vezes 1 menos t sobre 20 é igual a zero. Aqui eu tenho essa possibilidade, n menos t sobre 20 igual a zero, mas isso é impossível, né? A exponencial nunca é zero, isso é impossível, a exponencial é sempre positivo. A outra possibilidade é 1 menos t sobre 20 igual a zero, e isso sim, isso me dá t igual a 20, que é um ponto crítico dentro do intervalo 0-100. Então é um ponto crítico válido que vai ser considerado. Então vou fazer uma tabela, conseguimos apenas um ponto crítico, né? Então, t, n de t. Vamos colocar aqui os pontos de extremo do intervalo, extrema esquerda 0, extrema direita 100, e pontos críticos que encontramos dentro do intervalo apenas um, que é o 20. Então, quando t igual a zero, fazendo a conta ali, 125.000. Se t igual a 20, temos 5.000 vezes 25 mais 20 sobre e, isso dá aproximadamente 161.788. E se t igual a 100, aí eu tenho 5.000 vezes 25 mais 100 n menos 5, né? Isso dá aproximadamente 128.369. Então, para o item A, queremos saber o máximo número e o mínimo número de bactérias. Então, aqui está o mínimo, 125.000, no instante zero, e o máximo número ocorre que é 161.788, ocorre quando t igual a 20. Para o item B, então ele pede em que momento no intervalo de tempo, que é o de 0 a 100, o número de bactérias decresce mais rapidamente. Então, por isso que eu tenho que ver onde a derivada n' está decrescendo. Olha o ponto de mínimo da derivada, né? Então, para isso vamos examinar a segunda derivada. Então, vamos calcular a segunda derivada. Você pode calcular a segunda derivada dessa expressão aqui, né? Aqui ela. Então eu deixo para você verificar que a expressão final fica menos 250 n menos t sobre 20 vezes 2 menos t sobre 20. Então, analisando o sinal dessa expressão, o sinal de n duas linhas é o sinal, essa expressão aqui tem a constante é positiva, essa é positiva, então eu tenho esse sinal de menos que pode trocar e esse aqui. Então, é o sinal da expressão t sobre 20 menos 2. Esse é o sinal da segunda derivada, é o sinal oposto dessa expressão aqui, né? Então, ela é zero quando t for 40, né? Quando t é igual a 40. Antes do t 40, ela é decrescente. Depois ela é crescente, então aqui eu tenho um mínimo. E esse é um instante, né? T igual a 40, ele pede em que momento o número de bactérias decresce mais rapidamente, quando t igual a 40, quando a primeira derivada tiver um ponto de mínimo. No problema 58, um homem está sentado em um barco a 1 quilômetro da margem. Em uma cidade, a cidade localizada nessa margem a 1 quilômetro do ponto da margem do lago que está mais próximo do homem. Ele pretende remar em linha reta até um ponto P na margem oposta e depois caminhar o restante ao longo da margem, conforme a figura. Então aqui está a situação.
O homem está no barco, ele pretende remar até um ponto P na margem e depois caminhar o restante do trajeto até a cidade. Ele pode fazer isso de infinitas maneiras, incluindo remar em linha reta, depois caminhar 1 quilômetro até a cidade, ou inclusive remar em linha reta até a cidade direto, sem caminhar. Né? O problema é decidir em que ponto ele deve parar de remar, em que ponto ele deve remar a fim de chegar ao seu destino no menor tempo possível, sabendo então no item A que ele sabe as velocidades do remo, pode andar a 8 km por hora e remar a 5 km por hora. Então vamos, essa situação aqui, então vamos fazer uma figura que aqui está a margem, aqui está o barco, aqui está o ponto P, vamos colocar ele a X unidades aqui, deste ponto aqui que vamos determinar que é 0, né? A cidade está a 1 km, então isso aqui é 1 menos x, aqui está a cidade. Então a distância do ponto P até a cidade é 1 menos x. Essa distância do barco até a margem é 1 km, isso é dado também. Então, ele vai fazer o seguinte trajeto, né? Ele vai parar no ponto P e depois ele vai caminhar, incluindo as situações limites, que é caminhar, que é simplesmente não caminhar, né, ir direto de barco até a cidade, ou ir de barco até a margem reta, né, ao longo desse lado aqui de 1 quilômetro. Né. Bem, distâncias ao remo, distâncias remando, eu vou chamar de y aqui, e distância com o remo ele vai percorrer y, distância caminhando, né, ou correndo, ele vai percorrer a distância 1 menos x. Então, eu sei que pelo teorema de Pitágoras aqui x² mais 1² é igual a y², assim y é a raiz de 1 mais x2. Então, se eu supor que a velocidade aqui, né, é VR, a velocidade do remador é VR, então VR é igual a distância percorrida remando, que é y, que é 1 raiz de 1 sobre raiz de 1 mais x2, sobre o tempo, né, remando. Se eu admitir que eu conheço a velocidade caminhando ou correndo, né, a velocidade aqui correndo, VC, então VC é 1 menos x, a distância correndo sobre o tempo correndo, TC. Então a soma dos tempos, né, o tempo total, né, T de x, é o tempo total, é igual a TC mais TR. Né? Daqui, dessa equação, sai que TR é dessa equação sai que TC é 1 menos x sobre VC. Da outra equação eu tiro que TR é a raiz de 1 mais x2 sobre VR. Então eu tenho aqui a minha função t de x, t maiúsculo de x, a função tempo total do percurso. Vou escrever assim, 1 sobre VR vezes a raiz de 1 mais x2 mais 1 sobre VC vezes 1 menos x. O intervalo é intervalo de 0 até 1. X igual a 0 significa que eu vou fazer o percurso, esse percurso aqui, né? Vou
linha reta até a margem e depois caminho o resto, 1 quilômetro até a cidade. X igual a 1 significa que eu vou direto até a cidade sem caminhar, de barco direto. E para x entre 0 e 1 eu vou fazer um trajeto intermediário, né? Indo até a margem e depois caminhando o resto do percurso. Então aí está a nossa função, que deve ser maximizada e minimizada, né? Queremos ver qual o tempo máximo e qual o tempo mínimo. No item A, então agora ele vai nos dar as velocidades. Então vamos supor que VR é 5 km por hora e VC, velocidade caminhando ou correndo, 8 km por hora. Então vamos substituir ali e obter a nossa função t de x. Então raiz de 1 mais x2 sobre 5 mais 1 menos x sobre 8 no intervalo 0, 1. Aqui a nossa função. Vamos calcular já a derivada. A derivada então fica 1/5 vezes 1 sobre 2 raiz de 1 mais x2 vezes a raiz vezes a derivada de x2, que é 2x, menos 1/8. Né? Então cancelando 2 ali. Cancelo 2, eu fico com t' de x igual a 0, né? C e somente C, x sobre 5 raiz de 1 mais x2 igual a 1/8. Isso é equivalente então a dizer que 8/5 vezes x é igual a raiz de 1 mais x2, levando ao quadrado ambos os termos, dá 64/25 x2 igual a 1 mais x2. Então daqui eu tiro que 39 sobre 25x quadrado é igual a 1. Assim, x quadrado é igual a 25 sobre 39, então x é a raiz de 25 sobre 39. Daqui eu tenho x igual a 5 sobre raiz de 39. É claro que eu também tenho a segunda raiz, que é negativa, né? Correspondente a que será descartada, né? O nosso intervalo é um intervalo entre 0 e 1. Este número, 5 sobre raiz de 39, né? Este é um ponto crítico válido, é um número entre 0 e 1. Então, ele está aqui o nosso único ponto crítico. Então, vamos fazer uma tabela de valores agora da função 0 t de x. Então, colocando os extremos no intervalo, 0 e 1, e todos os pontos críticos que encontrarmos aqui no interior. Apenas esse aqui é aproximadamente 0,48. Né? Então, fazendo as contas aqui, se x igual a 0 é 13 sobre 40, isso é aproximadamente 0,325. Se x igual a 5 sobre raiz de 39, então o tempo é 5 mais raiz de 39 sobre 40, e isso é aproximadamente 0,281. Se x é igual a 1, aí o tempo é raiz de 2 sobre 5, né? Isso é aproximadamente 0,82. Então está aqui o tempo mínimo, né? Está aqui o tempo mínimo, menor valor. E ele é atingido quando o ponto P escolhido na margem para o barco chegar até a margem está a uma distância de 5 sobre raiz de 39 km, né, aproximadamente 0,48 km do ponto de referência. Para o item B,
para o item B, ele muda as velocidades. Então, ele diz que a VR igual a 6 e VC igual a 8. Né? Então, ele só aumenta a velocidade do remador. Né? A velocidade da caminhada continua igual. Então, a função t de x agora é a raiz de 1 mais x2 sobre 6, mais 1 menos x sobre 8, né? Para x entre 0 e 1. Né? A derivada ali fica 1 sexto 2x sobre 2 raiz de 1 mais x2 menos 1 oitavo. Então, t' de x é 0, 6 somente c. 1 sexto vezes x sobre a raiz de 1 mais x2 igual a 1 oitavo. Então, temos que 8 sextos vezes x é igual a raiz de 1 mais x2, elevando ao quadrado. Então, eu tenho... Aqui antes eu tenho, simplificando, 4 terços, 8 sextos é igual a 4 terços, elevando ao quadrado, então 16 nonos, x quadrado igual a 1 mais x2. E daqui, então, x2 igual a 9 sobre 7. Logo, x é igual, tenho duas raízes, né? X igual a menos 3 sobre raiz de 7, ou x igual, vou apagar aqui, duas raízes. Uma é negativa, né? Menos x igual a menos 3 sobre raiz de 7, e a outra é positiva, 3 sobre raiz de 7. Né? Só que, bom, esse número, o raiz de 7 é negativo, é evidente, menos 3 sobre raiz de 7 não pertence ao intervalo 0. Só que esse aqui também não pertence. Né? Esse número não pertence ao intervalo 0,1, então ele não é um ponto crítico, então não é considerado. Então, na nossa tabela de valores, nós vamos, da função t, nós vamos colocar apenas os valores de extremo do intervalo 0 e 1. Então, se x igual a 0, agora temos 7,24avos, que é aproximadamente 2,0291. E se x igual a 1, tem raiz de 2 sobre 6, aí o tempo é aproximadamente 0,235, né? Então, está aqui o tempo mínimo. Neste caso, no segundo caso, então, x é igual a 1, né? Significa que nós vamos remar diretamente até a cidade, né? Esse é o mais vantajoso neste caso aqui. O exercício 60 é uma barreira de concreto cuja seção transversal um triângulo isósceles acompanha a um muro uma distância de 1 metro em um terreno plano. A altura da barreira é 3 metros e a base da seção transversal mede 8 metros. Um cano de diâmetro desprezível apoiado na barreira tem uma ponta no chão e a outra no muro, conforme a figura. Qual o comprimento mínimo que pode ter este cano? Então está aí a situação, a barreira, a seção transversal, um triângulo isósceles, base 8, altura 3. Essa barreira, esse triângulo está a uma distância de 1 metro do muro. Né? Então vou fazer essa figura aqui. O cano então deve estar apoiado na barreira, né? Também no chão, e a outra extremidade do muro. Então, vou fazer a figurinha aqui de novo. Então, aqui está a barreira, o triângulo isósceles, aqui está o muro, aqui está o cano apoiado
no triângulo, com uma extremidade no muro e a outra no chão. Então, eu vou chamar de x essa distância aqui da extremidade do cano, onde o cano toca no chão, até a metade, até o eixo do triângulo, né? A metade do triângulo. Eu vou lembrar então que o triângulo mede, tem base 8, então este lado aqui é 4, esse aqui é 1, né? Essa altura aqui é 3, né? Então eu posso pegar esse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui e dizer que a hipotenusa aqui é 3 quadrado 9, né? 9 mais x quadrado, então raiz quadrada de 9 mais x quadrado, essa é a hipotenusa deste triângulo aqui pequeno, né? Então, para obter o comprimento do cano, falta obter o comprimento deste lado aqui, né? Mas isso eu posso obter usando semelhança de triângulos. Vou colocar aqui triângulo grande. Bom, aqui tem 3, esse lado é 3, esse lado aqui é x. Aqui, essa é a hipotenusa do triângulo menor é raiz quadrada de 9 mais x quadrado. A base do triângulo maior, ela é x mais 5, porque ela é x mais 4 mais 1, então x mais 5. Então eu tenho que x, sim, esse ângulo aqui é o mesmo, então x sobre raiz de 9 mais x quadrado deve ser igual a x mais 5 sobre z de x, onde z de x então é o comprimento do cano, né? Isso é z de x. A hipotenusa do triângulo maior, né? Então daqui eu posso extrair a função z de x, que é o comprimento do cano, que tem que ser minimizado, então z de x é igual a x mais 5 sobre x vezes a raiz quadrada de 9 mais x quadrado. E o domínio da minha função deve ser um intervalo fechado que vai de 4 até mais infinito, né? O x tem que ser um número maior ou igual que 4, né? A distância onde o cano vai ficar na pior das hipóteses, né? A situação limite, né? Seria essa aqui, né? Onde aqui está o triângulo, né? A barreira, a distância de 1 metro aqui do muro, aqui está o muro, e aqui está a situação limite, onde o cano, ao invés de eu apoiar só com uma extremidade no triângulo, eu apoio todo ele, né, ao longo do triângulo, né? Então essa é a situação limite. Nesse caso, a distância, né, o x, a distância do ponto de apoio, onde o cano toca no chão até o centro do triângulo, né, é 4, né, é a metade do triângulo. Esse é o valor de x na situação limite, né? Então, por isso x pode ser no mínimo 4 e pode ser qualquer outro número positivo, né, que o cano, né, pode estar numa situação assim, né? Então x pode ser bem grande, né, até um valor sem nenhuma limitação. Então está aí uma função contínua definida num intervalo que não é um intervalo fechado, é um intervalo fechado, mas ilimitado. Vamos calcular a derivada. Então, deixo para vocês verificarem que a derivada aí da função z é x ao cubo menos 45 sobre x quadrado
raiz de 9 mais x2, então que é uma função que a derivada existe em todo o domínio, né? O domínio exclui o zero, né? Então não tem nenhum problema nenhum. Então pontos críticos aqui estão z' de x igual a zero, se e somente se x ao cubo menos 45 igual a zero, ou seja, x ao cubo é 45, e aí eu tenho então meu único ponto crítico, né? Que é a raiz cúbica de 45, só que esse número aqui, né, ele não está do intervalo, ele é aproximadamente 3,55, ele não pertence, né, não pertence ao intervalo 4 mais infinito. Então, se eu examinar o sinal, né, vamos examinar o sinal aqui de z' de x, o sinal de z' de x, sinal da derivada da função z. Isso aqui é a função z. Essa função ela troca de sinal no raiz cúbica de 45. Antes disso ela é negativa e depois ela é positiva, né? O sinal aqui negativo e depois positivo. Então a função ela decresce antes e cresce depois. O nosso domínio 4, né, o ponto 4, ele está aqui. E o nosso domínio é toda essa parte aqui, onde o sinal da derivada é positivo. Então a função será sempre crescente. Então o valor mínimo acontece aqui, ó, no ponto mais da esquerda do domínio. Então aqui eu sei que a função é o valor mínimo. Como a função ela é crescente, a derivada é sempre positiva, o valor mínimo é z de 4. Né? E isso então é, fazendo a continha ali, 45, substituindo, né, o x por 4, dá 45 quartos. Problema 62, então dados os pontos A, coordenadas 2, 1 e B, coordenadas 5, 4, aí estão os nossos dois pontos. Encontre o ponto P no intervalo 2, 5, então algum ponto P aqui dentro do intervalo 2, 5 do eixo X que maximize o ângulo A. Aqui está o ponto A, né? Que maximize o ângulo APB. Esse ângulo aqui. Esse eu vou chamar de θ. Então, para resolver esse problema, eu vou precisar de um ângulo auxiliar aqui, que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Então, obviamente, eu tenho que alfa mais beta mais θ é igual a 180 graus, né? Pi radianos. Então, daqui eu tenho que θ é π menos alfa menos beta. Vamos obter o ângulo alfa. Vamos pegar esse triângulo aqui, vou marcar aqui, a distância de P até esse ponto aqui, essa distância aqui é 5 menos x, se P tem coordenada x, né? Então esse é 5 menos x. E essa distância aqui é 2, é x menos 2, perdão, x menos 2. Então, no primeiro triângulo aqui, esse lado é x menos 2. A altura desse triângulo é a coordenada y do ponto A, que é 1. Esse é o ângulo beta. Então daqui eu tiro que a tangente de beta é igual a 1 sobre 2 menos x. Logo, beta é o arco tangente de 1 sobre 2 menos x. Do outro triângulo aqui, que tem um ângulo alfa, esse lado aqui, né, é 5 menos x. A altura desse triângulo é 4. Então a tangente de alfa é 4 sobre 5 menos x, portanto
alfa é o arco tangente de 4 sobre 5 menos x. E essas duas expressões, para o beta e para o alfa, que eu vou substituir aqui para obter a minha função θ de x. Θ de x, então, é π menos o ângulo alfa, que é arco tangente de 4 sobre 5x, menos o ângulo beta, que é o arco tangente de 1 sobre 2, 1 sobre x menos 2. Aqui não é 2 menos x, é x menos 2. Né? X menos 2. Enquanto que o denominador aqui é 5 menos x. 5 menos x. Agora sim. Então está aqui a minha função θ de x. O x é entre 2 e 5, intervalo aberto, entre 2 e 5. Então eu tenho aqui a derivada. Vamos calcular os pontos críticos. Então eu deixo para você verificar então que a derivada é 3 vezes x2 menos 2x menos 7 dividido por x2 menos 10x mais 4 vezes x2 menos 4x mais 5. É fácil de ver que esse termo aqui é sempre positivo e esse aqui também. São parábolas que estão sempre acima do eixo do x, não tem raízes, né? Estão sempre positivos. Então o sinal é determinado então por essa parábola que tem concavidade aqui para baixo, né? E as raízes, então ela vai ter um sinal positivo entre as raízes e negativo à esquerda e à direita. As raízes, né, são fáceis de ver, né? Deixa para você verificar, então. As raízes aqui são mais 1 menos 2 raiz de 2 e 1 mais 2 raiz de 2. Né? Então aqui tem 1 menos 2 raiz de 2 e aqui 1 mais 2 raiz de 2. Só que essa raiz aqui, essa obviamente é negativa, né? Não interessa, ela está fora do intervalo. Essa aqui sim pertence ao intervalo. Esse é um número aproximadamente 3,8. Esse número aí é aproximadamente 3,82, então é um número que pertence ao nosso intervalo aí de 5. Né? Então, é um ponto crítico válido, eu tenho apenas um ponto crítico. Né? O sinal da derivada está aqui, né? Vamos botar aqui o sinal de θ' de x. Ela vai trocar, essa função vai trocar o sinal em 1 mais 2 raiz de 2. Né? O sinal vai ser mais. Antes é mais, depois é menos. Então ela cresce, depois ela decresce. Então eu tenho aqui um máximo relativo. Como é um único ponto crítico, né, ele passa a ser, como ele é o único ponto crítico, ele passa a ser o ponto de máximo absoluto. Então, a pergunta é qual o ponto P do intervalo 2, 5 que maximiza o ângulo PB? Esse ponto P tem coordenadas 1 mais 2 raiz de 2. 1 mais 2 raiz de 2. Essa é a resposta.